sair como em degraus, mas os parafusos não rodavam por causa da ferrugem. Francis teve de retirá-los com uma pequena ferramenta de aço que estava num compartimento da caixa. Depois de tirar o último tabuleiro, o noviço tocou os papéis reverentemente. Apenas um punhado de documentos, mas na verdade um tesouro, pois tinham escapado das chamas ferozes da simplificação, quando até as escrituras sagradas se tinham contorcido enegrecidas e dissipado em fumaça, enquanto as turbas ignorantes urravam e saudavam aquilo como um triunfo. Segurou os papéis como se seguram as coisas sagradas, protegendo-os do vento com o seu hábito, pois estavam frágeis e quebradiços devido à sua antiguidade. Havia um certo número de desenhos esboçados e de diagramas. Havia também notas feitas à mão, 2 grandes papéis dobrados e um pequeno livro intitulado Memorando. Examinou primeiro as notas. Tinham sido rabiscadas pela mesma mão que escrevera a nota colada à tampa, e a letra não era menos abominável. Libra de pastrani, dizia uma nota, lata de kraut, 6 bagels dragão para Emma. Outra continha um lembrete, não esquecer de apanhar o formulário 1040, renda do tio. Outra, nada mais era que uma coluna de algarismos com um total dentro de um círculo do qual um segundo total era subtraído, com uma percentagem seguida da palavra bolas. O irmão Francis conferiu as contas. Pelo menos, nenhum erro havia na aritmética do escriba abominável, mas nada podia deduzir a respeito do que poderiam representar aquelas quantidades. Tomou o memorando com especial reverência, porque o título sugeria memorabilia. Antes de abri-lo, persignou-se e murmurou a bênção dos textos. Mas o pequeno livro foi um desapontamento. Esperara encontrar páginas impressas. Mas só havia listas de nomes e lugares, números e datas escritas à mão. As datas cobriam a última parte da quinta e o princípio da sexta década do século XX. Outra vez firmava-se a sua ideia de que o que havia no abrigo vinha do declínio da idade da luz. Uma descoberta realmente importante. Um dos 2 papéis dobrados estava também enrolado apertadamente e começou a se desmanchar quando o noviço tentou desenrolá-lo. Conseguiu entender as palavras formulário para corridas, e mais nada. Depois de recolocá-lo na caixa para um futuro trabalho de restauração, virou-se para o segundo documento. Suas dobras estavam tão quebradiças que só ousou inspecionar um pedacinho, abrindo um pouco as folhas e olhando entre elas. Parecia um diagrama, mas de linhas brancas sobre papel preto. Teve outra vez a sensação de descoberta. Era claramente uma planta. E não havia mais nenhum original na abadia, mas somente facsímiles à tinta. Os originais há muito se tinham apagado por terem ficado por muito tempo expostos à luz. Francis nunca vira um original, mas já vira muitas reproduções pintadas à mão. Para reconhecer que se tratava de uma planta que, apesar de manchada e desbotada, ainda era legível depois de tantos séculos, em virtude da total escuridão e pouca umidade do abrigo. Virou o documento pelo avesso e sentiu-se enfurecido. Que
Idiota teria profanado o precioso papel. Alguém desenhara distraidamente figuras geométricas e caretas como as das histórias infantis em todo o verso da planta. Que vândalo desatencioso! A zanga passou depois de um momento de reflexão. Aquilo fora feito num tempo em que essas plantas eram tão comuns quanto as ervas daninhas, e o dono da caixa, provavelmente, era o autor, protegeu o documento do sol com a sua própria sombra enquanto procurava desdobrá-lo. Embaixo, à direita, havia um retângulo impresso em letras de forma, com vários títulos, datas, números de patentes, números de referência e nomes. Seus olhos percorreram esses últimos, até encontrar desenho do circuito por Leibowitz e Dest. Apertou os olhos e sacudiu a cabeça até que esta pareceu chocalhar. Depois, olhou outra vez. Lá estava, bem claro. Desenho do circuito por Leibowitz e Dest. Rapidamente virou o papel e olhou o verso. Entre as figuras geométricas e os desenhos infantis, carimbado nitidamente em tinta roxa, estava o formulário. O nome estava escrito com letra feminina e firme, e não apressadamente rabiscado como nas demais notas. Olhou outra vez para as iniciais no fim da nota. Colado na tampa da caixa, IEL, e outra vez para desenho do circuito. Por. E as mesmas iniciais apareciam em outros lugares pelo meio das notas. Houvera discussões, porém sem muita base, a fim de saber se o beato fundador da ordem, se fosse canonizado, seria chamado de Santo Isaac ou Santo Eduardo. Havia quem preferisse São Leibowitz, uma vez que até o presente momento o beato fora chamado pelo sobrenome Bit Leibowitz, ora prume, murmurou o irmão Francis. Suas mãos tremiam com tal violência que ameaçavam destruir os frágeis documentos. Acabara de descobrir relíquias do santo. Naturalmente, Nova Roma ainda não proclamará a santidade de Leibowitz, mas o irmão estava tão convencido dela que ousou ajuntar Sanei e Leibowitz, ora pro me. Não se perdeu em vãos argumentos de lógica para chegar à conclusão imediata de que o céu lhe enviara um sinal da sua vocação. Achara o que lhe tinham mandado procurar no deserto. Era chamado a ser um monge professo da ordem, esquecendo o severo aviso do abade no sentido de não esperar que a vocação chegasse de forma espetacular ou milagrosa, ajoelhou-se na areia para dar graças e oferecer algumas dezenas do rosário pelas intenções do velho peregrino que indicará a pedra que conduzia ao abrigo. Possa você achar logo a voz, menino, dissera ele. Em nenhum momento, até agora, suspeitara que o peregrino queria dizer vós com V maiúsculo. Ut solius tuae voluntatis mihi cupidus sim, evocationis tax conscius, si. Digneris me vocari. Caberia ao abade dizer se a sua voz estava falando a língua das circunstâncias, e não a de causa e efeito. Caberia ao promotor fidei pensar que Leibowitz, talvez, não fosse um nome incomum antes do dilúvio de fogo, e que deste poderiam facilmente representar Icabad Ebanizar ou Isaac Eduardo. Para Francis só havia uma voz. Da distante abadia, soaram 3 badaladas de sino através do deserto.
Silêncio e as 3 notas foram seguidas por 9. Angelas Domini Nuntiavit Mariae, respondeu obedientemente o noviço. Observando com surpresa que o sol já se tinha transformado numa grande elipse escarlate que já tocava o horizonte a oeste. A barreira de pedras em volta de sua toca ainda não estava pronta. Terminado o Angelas, colocou rapidamente os papéis na velha caixa enferrujada. Um chamado do céu não trazia necessariamente caras, mas para dominar animais ferozes ou fazer amizade com lobos famintos. Findo o crepúsculo, quando apareceram as primeiras estrelas, o abrigo de emergência estava tão fortificado quanto possível, se resistiria aos lobos, é o que restava saber. O teste não demoraria muito, pois o noviço já ouvira os uivos para o lado oeste. Reavivou o fogo, mas não havia qualquer outra claridade fora do círculo de luz da fogueira que permitisse a sua colheita diária de frutos de cacto roxo, seu único alimento, exceto aos domingos, quando alguns punhados de milho queimado eram enviados da abadia depois de um padre haver feito a ronda dos eremitérios, levando o Santíssimo Sacramento. A letra da regra a respeito do retiro vocacional da Quaresma não era tão estrita quanto a sua aplicação prática, que chegava quase a matar de inanição os noviços. Hoje, no entanto, o tormento da fome não fora tão importuno para Francis quanto seu desejo impaciente de correr à abadia e anunciar a sua descoberta. Fazê-lo seria renunciar à sua vocação tão cedo quanto a conhecera, viera ao deserto para permanecer por toda a Quaresma, com ou sem vocação, e continuar o seu retiro. Mesmo que algo de extraordinário viesse a ocorrer. Sonhadoramente, de perto do fogo, olhou através da escuridão, para o abrigo de sobreviventes do dilúvio nuclear e tentou imaginar uma grande basílica erguendo-se no seu lugar. A fantasia era agradável, mas era difícil pensar que alguém escolhesse aquele remoto pedaço de deserto para centro de uma futura diocese. Se não uma basílica, pelo menos uma igreja menor, a igreja de São Liboetes do deserto, rodeada por um jardim e um muro, com um altar do santo atraindo do norte rios de peregrinos com os rins cingidos. O padre Francis de Utah, conduzindo os peregrinos para um passeio nas ruínas, através da comporta N graus 2 até os asplenders do local selado, as catacumbas do dilúvio de fogo. Onde, bem, depois celebraria a missa por eles no altar que encerrava uma relíquia do titular da igreja, um pedaço de pano, fibras da corda do carrasco, pedaços de unhas encontrados no fundo da caixa enferrujada. Ou talvez formulário para corridas. Mas a fantasia dissipou-se. As possibilidades de tornar-se sacerdote eram poucas, não sendo uma ordem missionária. Os irmãos de Liboet só precisavam de padres para a abadia e para umas poucas pequenas comunidades de monjas situadas em outros lugares. Além disso, o santo, oficialmente, ainda era um beato e nunca seria formalmente declarado santo, se não fizesse mais alguns sólidos milagres para confirmar a sua própria beatificação. Que não era uma proclamação infalível, como seria a canonização, mas que permitia
Aos monjas da Ordem de Liboetes venerar seu fundador e padroeiro